Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Márcia Detoni e eu estou aqui com o professor Anderson Gurgel para mediar uma conversa sobre o audiojornalismo no século XXI, que está passando por desdobramentos surpreendentes, principalmente depois do boom do podcast, que começou no mundo em 2014, chegou no Brasil em 2019, e está aumentando muito as possibilidades de a gente fazer comunicação, de a gente fazer jornalismo no áudio. O nosso curso está fazendo 20 anos e nós estamos muito felizes de trazer alunos que já estão no mercado, que estão se realizando nessa profissão tão bonita que é o jornalismo, para falar conosco. E hoje a gente vai falar de rádio, porque rádio é um veículo muito peculiar, porque ele já no passado, ele já foi como um veículo que não tinha mais possibilidades, um veículo com dias contados. Quando surgiu a televisão, se imaginou que o rádio iria morrer, e o rádio, ele não só sobreviveu, como ele se fortaleceu. E agora, na época da internet, o que a gente percebe é que enquanto algumas revistas estão fechando, alguns jornais estão fechando, o rádio continua firme e forte, e soube aproveitar a era da internet, a era digital, para se conectar melhor com seus ouvintes, para distribuir melhor o seu som, e agora está chegando também nos grandes veículos que antes não trabalhavam com áudio. E hoje vocês já têm Folha de São Paulo, vocês já têm Estadão, vocês têm New York Times, Washington Post, TV Globo, já com seus podcasts, com seu jornalismo em áudio. Então, estamos vivendo um momento forte, um momento bom. Nós que gostamos de rádio estamos felizes com este momento. E estamos recebendo nessa mesa virtual hoje 3 alunos que se destacaram nessa área, estão trabalhando nessa área. Temos conosco a Bruna Barbosa, que trabalha na rádio e na TV Bandeirantes. A Bruna é repórter, ela é apresentadora, ela é produtora, ela está participando de todo o processo de produção jornalística na Band, com muito sucesso. Eu adoro estar dirigindo por São Paulo, ouvindo a Bruna falando, ouvindo a Bruna reportando. Nós temos também o Luiz Nascimento, da CBN, que é jornalista, coordenador de jornalismo lá na CBN também. Ele anda muito feliz ultimamente, porque ele foi finalista no prêmio Vladimir Herzog, junto com a equipe da Rádio CBN, com um podcast bacana que eles estão realizando lá na CBN. E também temos a presença do Tomás Molina, que tem um longo currículo de jornalismo em veículos de São Paulo, já esteve no UOL, ele já esteve também como chefe de redação na Rádio Eldorado, mas mais recentemente ele está trabalhando com a coqueluche do momento, que é o podcast, ele está cuidando de podcasts lá na Veja. Então, queria agradecer muito a participação de vocês e queremos que vocês, com toda a generosidade do mundo, compartilhem o que vocês estão vivendo nessas redações, tanto momentos de angústia, de muito trabalho, mas também esses momentos de euforia com esse novo momento do rádio. O professor Anderson também tem acompanhado, não é, professor, essa questão do podcast, que também tem chegado muito ao esporte, não só ao jornalismo. Professor Anderson? Oi, Márcia, tudo bem? Prazer dividir essa mesa com você, né, e conversar com esses ex-alunos incríveis que a gente tem aqui. Eu, particularmente, só dei aula para a Bruna, mas está sendo muito legal conhecer o Luiz e o Tomás. E concordo com você, Márcia, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, no meu processo pessoal, né, meu pai tinha um comércio, eu cresci ouvindo rádio, e agora, recentemente, tomando café, ouvindo podcasts. Rádio é uma coisa um pouco mais fora da minha rotina, porque eu ando muito pouco de carro, quase não dirijo, mas, assim, em casa, sempre acompanho essas mutações que o rádio vem sofrendo no mundo digital, né, a partir dos sites, e podcast eu sou muito fã, ouço de todos os tipos que você imaginar. Então vai ser muito gostoso acompanhar esse processo de trabalho desses nossos ex-alunos, e espero que seja uma tarde muito agradável para todo mundo que está com a gente aqui. Participem, interajam com a gente, eu vou acompanhar as perguntas, vou conduzi-las para os nossos convidados, e vamos lá, Márcia. Obrigado, Tomás, obrigado, Luiz, obrigado, Bruna, vai ser ótimo. Obrigado, Anderson, e a gente vai abrir um espaço para os nossos convidados falarem um pouco da sua experiência. Cada convidado terá entre 12 e 15 minutos para falar um pouco sobre o que está vivendo nesse momento no rádio do século XXI, e depois, claro, todos nós, inclusive eu, inclusive
inclusive, Gurgel, teremos muitas perguntas para fazer a você. Eu queria começar, então, com o Luiz, que está lá na CBN. A CBN é um exemplo muito interessante, porque ela está com rádio e ela também está com podcast, né? Ela está investindo bastante em podcast. E eu queria, Luiz, que você contasse como vocês estão vivendo este momento ali, de chegada também do podcast. Vocês sentem que é algo que vem para somar, rouba audiência, não rouba audiência? Como é que está funcionando esse momento rádio podcast na CBN? Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite para voltar ao Mackenzie, agora virtualmente, né, para falar um pouquinho aí da nossa experiência aí no mercado de trabalho. Eu tive aula com a professora Márcia Detoni, de rádio, inclusive, né, na minha época com ela era a parte teórica, tive a parte prática com a professora Lenise Vilaça, e, enfim, eu estou no rádio desde que eu saí do Mackenzie, porque eu entrei na CBN como estagiário no meu último ano de curso no Mackenzie e no processo seletivo que a CBN faz anualmente, e estou lá desde então. Então eu estou no meu 8º para o 9º ano de CBN, e no meu 8º ano, né, de CBN, e já passei também por várias áreas ali dentro e por vários momentos, né? Eu entrei como estagiário, depois fui trainee, aí eu fui para reportagem, apuração, fiz redação, fiz produção, fui chefe de reportagem na CBN. Agora estou num projeto até um pouco diferente, cuidando das afiliadas da CBN, estou fazendo um projeto de coordenação das afiliadas da CBN, que são 38 rádios aí pelo país, tirando as emissoras próprias da CBN. E ao longo desse período todo, né, eu mesmo já verifiquei uma transformação na forma da rádio tratar podcast, por exemplo, né, como você citou, professora, porque a CBN, assim, tem algo muito particular, porque ela desde muitos anos começou a disponibilizar todo o conteúdo que ela veiculava no dial, no ar, no site, né? Então, na época, nem a própria rádio não tratava aquilo como podcast no termo, né? Não dizia, são os podcasts da CBN. Mas, por exemplo, todos os comentaristas da rádio, né, Mário Sérgio Cortella, Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg, todos os comentários que eles faziam no ar, isso ia para o site da CBN. E aí a CBN começou a perceber que havia uma demanda e havia um público. Muito por esse conceito que a gente está vendo agora na TV, que é a pessoa querer ouvir num outro momento, né? É a pessoa que não precisa mais ligar o rádio naquele horário para ouvir aquele comentário, né? Então ela pode simplesmente, hoje ela teve um compromisso, ela chega em casa mais tarde, ela adora ouvir os comentários de tal jornalista, ela vai lá e ouve. E a CBN começou a se destacar isso já há alguns anos atrás, por causa desse modelo no site. E aí, obviamente, o podcast, ele é recente, mas, enfim, quem começou vai dizer que não é tão recente assim, que já tem uns bons anos aí atrás, mas com essa explosão, com esse boom do podcast, a CBN também entrou nessa área, não só transformando todos esses conteúdos em podcast, mas investindo também numa produção só para o podcast. O que também foi uma quebra de um tabu quando você fala dentro de uma rádio, porque o dial, o ar, sempre foi o carro-chefe, né? Ainda né? Se a gente for falar das rádios em si, porque ainda é a fonte de receita, né? De rentabilidade, de sustentabilidade financeira de uma rádio. Mas a CBN, por exemplo, passou a investir em produção só de podcast, ou seja, só para o digital. E ela começou com o Panorama CBN, que é um resumo diário de informações, tinha uma edição no fim do dia, então em meia hora, 40 minutos, mais ou menos, o que de principal aconteceu no noticiário do Brasil e do mundo. Depois ganhou uma nova edição, justamente por causa da demanda da audiência, então é um de manhã com o que de principal deve acontecer no dia, depois um no fim do dia com o que de principal aconteceu. Ela entrou também numa seara com o CBN Professional, que já é um podcast mais direcionado, né, para o mundo corporativo, para as pessoas que gostam de ter dicas profissionais, trocar experiências profissionais. E a CBN também entrou aí numa empreitada que foi uma das mais bem-sucedidas em relação ao Vozes, né? O Vozes, Histórias e Reflexões é um podcast da CBN, é um áudio documentário. Então, são episódios longos, episódios de, em média, 1 hora, cada episódio sobre um tema específico, e que é muito construído com base no storytelling,
Então é você fazer um jornalismo de uma forma diferente, você contar a história de uma forma diferente, explorando o áudio, né? Então, gravação em 360, você explorando para a pessoa que coloca o fone de ouvido, ela se sente naquele ambiente. E o Vozes, enfim, acho que é o exemplo mais bem sucedido, porque a gente, quando começou esse projeto, não faz tanto tempo assim, a gente, enfim, começou a construir, né, algo novo. E em pouco tempo o Vozes conseguiu uma grande audiência. Ano passado, o Vozes venceu o prêmio Vladimir Herzog com um episódio sobre LGBTfobia. E foi um prêmio assim que veio mais para a gente brinca lá dentro, né? Eu estou desde o início desse projeto do Vozes, eu trabalhei bastante tempo na edição do podcast, na edição do roteiro, e a gente brinca que foi meio que, tá certo, esse é o caminho. E aí a gente acabou continuando, como você destacou agora, o Vozes foi finalista novamente do Herzog, com 2 episódios, né? Um sobre memória, sobre ditadura militar, outro sobre adoção. Então, você vê a CBN investindo na produção de podcast. Hoje, quando a gente discute a programação da rádio, a gente já não pensa mais no que vai dar certo no dial, no que combina só com aquela faixa de horário, com a pessoa que está ouvindo a gente naquele momento. A gente pensa também, como é que esse conteúdo pode se converter num podcast, né? Ou o que a gente pode produzir só para o podcast. A gente entra em algumas discussões que eu acho que a gente vai entrar, se compete, se não compete, mas só dando um resumo em relação à CBN, não compete, e acho que a gente chega, inclusive, num público que a gente não chegaria só no ar. A gente acaba trazendo um público novo para o dial, que muitas vezes nunca ouviu a CBN, mas passa a ouvir a CBN, conhecer a CBN por causa de um podcast. Então, acho que, enfim, um panorama rápido aí do podcast na CBN. Sim, a gente percebe essa vibração de alguns profissionais só para produzir podcast. Então, uma sinergia muito bacana que está acontecendo no podcast. Você colocou bem, pontuou muito bem, a CBN já usava a palavra podcast, né, e já tinha uma aba aí no seu site com o nome podcast, oferecendo os seus conteúdos já há bastante tempo. Então, foi uma passagem natural já começar a produzir podcasts próprios. Então, muito legal isso que está acontecendo. E lá na Veja também. A Veja é uma revista que percebe que pode também oferecer conteúdos em áudio. E isso é genial, porque não se pensava no passado que poderíamos ter conteúdos em áudio distribuídos por veículos impressos. Então, Thomas, como é que está sendo para vocês ali na Veja a produção de podcasts? Foi bem recebido? Foi recebido com suspeita? O pessoal está abraçando? E o resultado disso tem sido animador? Olha, com a minha contratação pela Veja foi justamente pela minha experiência com podcasts, né? Porque eu comecei minha carreira em rádio, na Rádio Dourado, em 2005, e a partir daí, eu sempre gostei muito de rádio, né? Comecei no jornalismo justamente pela minha paixão pelo rádio. E fui parar no UOL, depois que eu saí da Rádio Dourado, fui parar no UOL, e no UOL eu consegui implantar um departamento de podcast já em 2015. Vocês falaram aí em 2016, fazer um boom dos podcasts. Mas em 2015 a gente começou um departamento de podcast no UOL. Infelizmente não teve muito investimento e ele foi encerrado em 2018, que calhou com a minha saída para a Veja, porque o editor digital da época estava fazendo várias apostas, justamente para fugir um pouco também do impresso, porque o impresso está numa fase não muito agradável. Então a aposta passou a ser em site e nos formatos digitais, em vídeo e em áudio. E aí eu fui contratado para implantar a área de podcast na Veja. Então a gente participou da criação de vários programas e conseguimos botar no ar muita coisa legal por lá. Agora com a pandemia, infelizmente, tivemos um pequeno corte no investimento, então a gente está ali mantendo a coisa no ar, mas a gente conseguiu resultados muito expressivos no ano passado, um pouco antes da pandemia, especialmente com o Funcionário da Semana, que era uma espécie de documentário sobre os personagens do governo, sobre os nossos funcionários, né, que a gente paga o salário com os nossos impostos. Mas também a gente tem vários outros programas, como o Três Poderes, que é um bate-papo do Augusto Nunes, com a Dora Kramer e o Ricardo Noblat.
tem o Trauman Traduz, que é o Thomas Trauman, que foi ministro do governo Dilma, fazendo uma análise semanal dos principais assuntos do país. Enfim, então a gente ainda tem muita coisa interessante para crescer também. A gente está procurando também novos formatos, pelo menos a nossa conclusão por lá até agora é que o Brasil ainda não achou um formato de podcast que atraia totalmente o público brasileiro de podcast ainda tem muito a crescer, e esse crescimento passa muito pelo fato de ainda ninguém ter encontrado um formato que atrai a massa para o streaming. Uhum. Sim, queremos falar mais sobre isso. Acho que essa é uma questão bem importante, essa questão do formato. Repetimos muitas vezes, né, no podcast aquilo que a gente já faz no rádio, e é possível buscarmos outras formas de passar a informação, mas a Bruna voltou, a Bruna teve de sair por alguns minutos, a Bruna, ela está na redação, queria informar isso para vocês, por isso que ela está de máscara, ela está conversando com a gente, ao mesmo tempo, jogando informação no ar, lá na Rádio Bandeirantes. Bruna, como é que está aí esse movimento na Rádio Bandeirantes, de um rádio mais conectado com a internet? Você sente o fortalecimento no rádio nesses últimos anos? Eu acho que estamos com problema. Mas vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Desculpem por essas habilidades aqui de áudio, de vídeo. Eu estou na redação e já começo falando que eu tenho trabalhado, acho que como nunca antes. Nessa pandemia, as coisas estão bem puxadas aqui para a gente, acredito que para os colegas que estão aqui também. E para o rádio vem aquele pezinho um pouco maior pelo imediatismo, né? A gente ainda carrega esse peso de ser muito rápido. E hoje a rádio tem uma pedrinha no sapato chamada YouTube. A gente ouve muito vocês falando sobre podcast, a Rádio Bandeirantes tem feito diversos podcasts, tentado entrar para esse mercado. Não temos uma cara de podcast, por exemplo, como a CBN tem com o Panorama, com o Vozes, como a Folha tem com o Café, por exemplo. A Rádio Bandeirantes ainda não encontrou esse podcast dessa forma, mas estamos cada vez mais nos consolidando no YouTube. E aí a gente levanta aquela outra questão que é o rádio com imagem, né? Até quando a gente deixa de ser rádio fazendo isso, ou a gente cresce a uma outra forma de encontrar esse veículo. A minha história aqui, ela é mais ou menos semelhante a como contada pelo Luiz, porque eu também entrei aqui como estagiária no último ano da faculdade, assim, no 45 do segundo tempo. Fiquei 3 meses como estagiária e logo fui contratada. E em 4 anos, eu já vejo uma diferença muito grande do que era a Rádio Bandeirantes e do que hoje é a Rádio Bandeirantes. Temos muita gente jovem na equipe, muita gente jovem boa, que está disposta, que tem várias ideias, especialmente nessa questão de podcast, de rádio com imagem. Então, isso ajuda muito a gente aqui no trabalho, em todo esse processo. Fora essa questão, a gente tem também esse desafio que eu disse, do YouTube e da questão das imagens, sempre isso está com a gente. Eu sou repórter da rádio já tem 3 anos, sempre nesse período da manhã, entre os 6 e 7 horas da manhã, varia bastante esse horário. É um horário que a princípio parece assustador, mas eu gosto dele bastante e me acostumei com isso. O que eu mais faço aqui é cobrir a agenda política, seja a prefeitura ou o governo do estado. Então, eu estou sempre com o prefeito Bruno Covas ou com o governador João Dória. Então, meu dia a dia ele é um pouco mais focado nisso. Mas a gente tem essa questão, por exemplo, do YouTube, de entrar ao vivo quando a gente está na rua. As transmissões são feitas por Skype e a gente tem zelado muito por isso. É claro que não dá para esquecer que rádio é rádio, então o áudio ele vale muito pra gente, ele é muito significativo. Se a imagem tá ruim, se não tá legal, se não dá para entrar por vídeo, não vamos esquecer que somos rádio. A gente precisa garantir o dial para quem esteja nos ouvindo no caminho, para quem esteja nos ouvindo em casa, receba a informação de forma correta. Acho que cada vez mais a gente vai sim investir em podcasts, esse é um futuro, mas algumas rádios tradicionais, como o caso da Bandeirantes, um passo de cada vez. A gente está bem no YouTube, dessa forma
estamos crescendo e acho que o podcast vai ser um caminho meio que natural. Esse contexto acho que deu para captar a mensagem e talvez tenha levado uma outra discussão aqui para a gente, essa atualização do rádio com imagem, que eu sei que na CBN também é uma questão. Ótimo, muito obrigada, Bruna. A Bruna levanta um ponto interessante, que é justamente essa experiência que começa muito forte na Jovem Pan, de você ter o rádio com imagem. Então, você começa a fazer uma produção já com um estúdio de televisão e transmitindo pelo YouTube. Então, uma união entre o rádio e a internet. Mas nem todas as rádios acabaram indo por este caminho. Eu vejo no caso da CBN, queria falar um pouco com o Luiz sobre isso, a CBN disponibiliza a sua imagem, você tem câmeras ali, mas não está necessariamente fazendo esse rádio com imagem que faz a Jovem Pan. Como é que essa questão está sendo discutida ou é discutida, é vista por vocês lá na CBN, Luiz? Olha, eu acho que, na verdade, assim, tudo faz parte de um grande processo, né, de transformação digital, assim, geral. Eu não tô falando aqui de 10 anos, eu tô 8 anos na rádio. Quando eu entrei, a gente ainda ia para a rua com o gravador, né? Então, o gravador hoje, se você perguntar para pessoas que entraram lá na rádio há 3 anos, 4 anos atrás, já não vão nem saber o que é, porque hoje você já vai com o celular, né? E a gente falava de ligação para você entrar no ar. Claro que não é o método mais seguro, mas hoje na CBN você já usa um aplicativo que você entra com praticamente qualidade de estúdio pela internet no ar, né? Então, assim, tudo vai sendo... Acho que todos os processos, eles vão sofrendo sofrendo no bom sentido, essa digitalização, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem quando a gente começou a usar o WhatsApp, né? Para comunicação com os ouvintes. No início havia será que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Tem que fazer uma triagem do que vem, porque senão você simplesmente está relatando o que o ouvinte coloca, pode ser uma mentira, qualquer fato, você precisa fazer jornalismo em cima disso, mas hoje você já não discute mais, né? Então tem algumas coisas que a gente já não discute mais. Em relação à imagem, é interessante, porque assim, a CBN, ela foi a primeira a disponibilizar a imagem de estúdio, isso muitos anos atrás, no site. Então você entrava no site, você clicava lá, tinha uma câmera dentro do estúdio que mostrava o que estava acontecendo lá dentro, né? Mas não tinha nenhuma preocupação de edição, nada disso. Você entrava lá, se quisesse você via na hora, se não quisesse, e era só o ao vivo, né? Sempre foi algo que começou assim, a gente na CBN assim, perceberam que isso interessava muito os ouvintes. Claro que não compete com a audiência do ar, nem com o ao vivo do site no áudio, mas assim, era uma audiência considerável. Nesse meio tempo, a concorrência, como você falou, principalmente a Jovem Pan, investiu muito no vídeo, né? Tanto que até se discute muito no meio do rádio, assim, a gente fala, puxa, mas até é o que você falou, professor, até que ponto rádio, a Bruna citou isso, até que ponto é rádio, até que ponto não é, até que ponto vira TV, ou até que ponto vira esse novo produto que na verdade é só para a internet. E a CBN acabou entrando tarde nisso, a Rádio Bandeirantes acabou entrando depois que a Jovem Pan, e muito bem, com uma preocupação grande em relação a quem está de fato assistindo no vídeo, e a CBN demorou mais para entrar no YouTube, para você disponibilizar todos os seus programas, aí não é mais aquele ao vivo lá do site, você tá no YouTube, cada programa abre uma transmissão ao vivo, se você quiser ver depois você consegue ver, você consegue voltar no tempo e tudo mais. A CBN entrou um pouco mais tarde, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão realmente de conceito, do foco no áudio, que ainda é o foco. Se a gente for pegar o site da CBN, ele é um site já há alguns anos, muito voltado ao áudio. É aquela história de que não adianta a gente competir com o G1, por exemplo, ainda mais a gente que está dentro do Grupo Globo, então quer dizer, a gente já tem alguém que faz muito bem isso. A gente não vai substituir. Então, era um foco muito grande no áudio já no nosso site. E no digital, de um modo geral. Então, a gente demorou um pouco por isso, mas também pelas restrições do Grupo Globo em entrada no YouTube, né? Que você deve imaginar que também existe aí existiu uma certa restrição. A CBN entrou, agora a gente consegue acompanhar todos os programas no YouTube ao vivo, cada um numa transmissão. Se voltar lá, a gente pega todos os dias qualquer programa para você assistir que já passou. Só que a gente ainda tem, muito melhor do que já foi, do que era no site, mas ainda é a preocupação de mostrar o estúdio, né?
e no máximo os entrevistados que entram ali por Skype acabam entrando junto, como a gente está conversando aqui, mas o foco mesmo ainda é o áudio. Então a gente está lá, mas não está com a mesma preocupação, por exemplo, que a Jovem Pan, que já tem uma preocupação, nos últimos anos a gente percebeu até mais de priorizar o vídeo do que o áudio em alguns casos, e não tanto quanto a Bandeirantes, que ainda prioriza o áudio, mas também já está com uma preocupação bem maior estética e de linguagem para o vídeo. Mas, enfim, a CBN agora entrou também nessa seara. A gente tem aí algumas questões que gostaríamos de aprofundar em relação a isso, mas, professor Anderson, tem já perguntas do nosso público, os alunos já estão passando perguntas, não é, Anderson? Isso, Márcia. Eu vou até aproveitar aqui, linkando com o que os três já comentaram, vamos pegar uma questão mais carreiras, um pouco da vivência deles ainda, depois tem muitas questões legais que vocês estão falando de tendências, do rádio, etc. Aí eu aproveito para perguntar para os três, né, um pouquinho de como é a carreira de quem trabalha, do profissional de jornalismo que trabalha com o mundo do rádio, que trabalha nas rádios, como está isso hoje, e até linkando com o que vocês falaram, essa febre, vamos dizer assim, dos podcasts, essa nova fase do rádio, né? A gente vê isso até na academia, tá? Eu sou professor já há muito tempo, no Mackenzie eu sou mais novo, mas sou professor há muito tempo, e tinha uma época que a gente achava que ninguém mais queria fazer TCC em rádio, e hoje os podcasts aí são um dos sucessos em TCC, para dar um exemplo. Mas enfim, voltando para o foco, essa febre dos podcasts, de alguma maneira, contribuiu para melhorar o mercado do profissional que trabalha com audiojornalismo, com o mundo de rádio, podcast. Como está isso hoje? Quem quiser começar, de repente, talvez o Tomás ou a Bruna, aí a gente vai passando para vocês, por favor. Eu acho que assim, professor, hoje em dia a gente tem muitas oportunidades, tem, por exemplo, a Rádio Novelo contratando muita gente bacana para fazer podcast, tem muita gente de impresso, por exemplo, que tem muitos jornais impressos contratando gente de rádio para fazer podcast na Folha, no Estadão, mas falando de mercado de trabalho em si, acho que o profissional de rádio, ele se destaca no mercado porque ele sabe fazer muito mais coisa. A gente brinca que dentro está vendo um processo grande de integração. De fato, o Grupo Bandeirantes de Comunicação está vendo um grupo. A gente está deixando de ver Rádio Bandeirantes, Band News FM, Band News TV e Band Aberta como veículos separados. Sim, como que fazem parte de um grupo só. Então, os repórteres cada vez mais estão entrando nessa e todo mundo é repórter do grupo todo. Nessa rádio, você sabe bem, porque o repórter de rádio é um repórter que edita sozinho, faz sozinho, vai à rua, entra no ar, volta, faz o seu texto. Na TV é tudo muito segmentado. E eu, como tenho feito muitas coisas na TV também, acho até estranho ainda em muitos motivos, todos os processos que a TV exige. Um repórter da TV, por exemplo, não sei se na CBN é assim, Luiz, mas pelo menos aqui o repórter de rádio vai para a rua para a produção. Então eu me produzo, eu vou para a rua, eu entro no ar, depois eu volto, eu faço meu texto, eu fecho a matéria. O repórter da TV recebe uma pauta, vai para a rua com toda uma produção já feita, depois volta, bate um texto todinho com o editor, grava. Então, assim, é um processo que a gente ganha muito por saber fazer isso. Então, hoje eu acho que quem faz rádio, se falar no mercado, porque fora essa questão do podcast, é um profissional multiuso, é um profissional que agora também faz vídeo, que sabe fazer isso. E o rádio, por ser muito ágil, é muito ágil no vídeo também. Repórter de rádio, geralmente, vai muito bem em links na televisão, né, em entradas ao vivo, então acho que isso só fortalece. A Bandeirantes em si, há uma grande procura por pessoas jovens, como eu disse, cada vez mais deixando uma rádio que é ainda super tradicional, com uma pegada um pouco mais jovem, com essa garotada que está aqui conosco. A gente tinha uma resistência até a essa questão de vídeo, de inovações, muito com o Zé Paulo de Andrade, que nós, infelizmente, perdemos o coronavírus. O Zé Paulo, por todo o tradicionalismo, por mais de 50 anos de jornalismo, era muito resistente à rádio com imagem, a podcast, rádio, dial. A gente tem que falar para o ouvinte que nos ouve aqui, nada de rede social.
Isso com o tempo caindo, o próprio Neto foi tendo algumas coisas, muito contrariado. Tinha uma câmera também lá na casa dele para que os ouvintes pudessem vê-lo. E aos poucos a gente foi implementando. A gente ainda vê isso com algo secundário, não é como no caso da Jovem Pan. Eu, repórter, posso dizer, compartilhar com vocês, com os alunos. Repórter da Jovem Pan é basicamente um repórter de TV hoje, é um repórter que vai para a rua com um cinegrafista, um assistente de câmera. Então, assim, eles fecham matéria com vídeo também. Eu não fecho matéria em vídeo para a Rádio Bandeirantes. Eu apareço no vídeo porque a rádio está ao vivo no YouTube. Mas quando eu preciso fechar uma matéria, eu fecho só o áudio. Se isso vai para o YouTube e eu não estou no estúdio, cobre com imagem. Então, assim, tem algumas diferenças. Acho que para a gente vai continuar assim. Mas, a princípio, é uma coisa bacana que a gente tem estudado aqui. E com as pessoas jovens, o mercado está cada vez mais movimentado. Não sei se deu para captar muito bem. O áudio está um pouquinho cortado, mas a gente está conseguindo acompanhar. E aí eu acho que o Thomas poderia dar continuidade, então, a essa pergunta colocada pelo professor Anderson. Isso, foi bem isso que a Bruna comentou, no sentido de um profissional que passou pelo rádio, ele está um pouco mais preparado para atuar nas outras diversas mídias. Quando eu saí do rádio e fui para o UOL e depois fui para a Veja, a minha experiência no rádio foi tratada sempre como um diferencial positivo. A pessoa que me contratou nessas duas casas, ela olhou para mim e falou assim, beleza, esse cara aqui ele pode fazer mais coisa do que eu até precisava aqui. E aí acabou dando certo, tanto que eu consegui implementar os projetos de podcast nesses dois lugares. Por quê? Porque a pessoa que vem de rádio, ela já está acostumada a fazer tudo sozinha mesmo. Ela vai para a rua, ela fecha o texto, ela fecha a reportagem, ela entra ao vivo. Então, ela não demanda uma estrutura tão grande quanto um profissional que está habituado a lidar como, por exemplo, um profissional de TV. Luiz? Obrigado, Tomás. Não, justamente, e eu acho que assim, até um exemplo, né, acho que eu e a Bruna citamos muito isso, o Tomás também citou, acho que no caso dele, essa diversidade, né, de veículos é muito claro, mas a Bruna citou a trajetória dela, é muito parecida com a minha. Dentro de uma rádio, a gente já passou por várias funções e, assim, a Bruna fala, eu faço de tudo aqui. Eu também na CBN, por muito tempo, fiz de tudo, né? O que eu falei aqui no começo é até meio difícil, as pessoas perguntam, quanto tempo você fez reportagem, quanto tempo você ficou na edição, quanto tempo você fez produção ou redação. Eu até tenho dificuldade, porque você ia e voltava. Então é o profissional que, no caso lá da rádio, por um tempo eu fiz redação, exclusivamente redação, que era o repórter CBN, a cada meia hora as principais notícias do dia, então eu estava lá escrevendo para alguém ler, então era texto, né? Produção, quando eu comecei a fazer produção no rádio basicamente é você produzir o teu jornal, não é produzir o que um repórter vai fazer para ir para a rua, né? Você ia correr atrás de entrevistado, montar como vai ser o espelho do programa, né, você ter a tua agenda de contatos e tal, e o repórter é isso que eles falam, muitas vezes você sugere a pauta, você mesmo elabora a pauta, você vai para a rua gravar, você entra no ar, você volta, grava e edita tudo isso, então quer dizer, você faz o processo completo. Eu acho que assim, esse profissional mais completo e polivalente, eu não diria nem que é uma tendência, já é uma realidade no jornalismo como um todo. Acho que até pela crise aí que a nossa área enfrenta. Mas no caso do rádio, eu acho que tem um algo a mais, que é a característica do veículo mesmo. O profissional de rádio ele sempre foi mais polivalente mesmo. E isso que a Bruna falou é verdade, facilita muito. Porque muita gente não pensa que no rádio o texto, por exemplo, é tão importante. Né? Muita gente confunde e acha que no rádio é tudo improviso, é tudo mais no jogo de cintura, e não, o texto é muito importante em rádio. Então, quando você vai fazer uma outra coisa em outra plataforma, você tem uma facilidade maior, e essa desenvoltura toda. Mas é isso que ela falou. Ainda na CBN, assim como na Bandeirantes, o repórter vai para a rua pensando no áudio, e o que ele fecha é uma matéria de áudio, uma reportagem de áudio. Então, a gente não tem ainda nenhum tipo de produção específica pro vídeo como a Jovem Pan tem. É um caso muito particular o da Jovem Pan, e é o que eu digo, entre nós do meio rádio, muitas vezes a gente se pergunta, né? É rádio ou é TV, né? E até onde a gente tem que ir ou não para ser rádio ou deixar de ser rádio, né? Mas, enfim, só complementando que realmente a versatilidade é tudo no veículo. Isso que o Luiz falou também, faça.
Não, pode também. É que assim, a gente pensa, estamos analisando tudo pelo lado positivo, né? Vendo o copo mais cheio aqui, que é um profissional versátil, que faz de tudo e que é capaz de editar, de voltar e fazer. Mas em grupos de comunicação, como aqui o caso da Band, a CNN vai começar a fazer isso também, e implementar rádio usando equipe de TV. Para a TV, a gente pode, algumas funções acabam sumindo, porque, por exemplo, será que a gente precisa de um cinegrafista sempre? Porque se um repórter da rádio consegue entrar ao vivo com uma boa imagem num celular, o nosso também pode ser que consiga. Então, nem sempre esse cinegrafista precisa estar aqui. Um repórter, ele consegue fazer uma autoprodução. Não é possível que você, formado em jornalista, repórter, consiga passar a mão no telefone e marcar uma entrevista para você gravar. Então, será que eu preciso de um pauteiro? Então, algumas funções começam a ficar meio balanceadas na própria televisão e talvez o rádio evidencie isso em grupo, como aqui no caso da Band, no caso da CNN, que tem feito essa integração também. Então, é uma coisa positiva. Não digo que o repórter da rádio é, nossa, um ser humano diferenciado que faz o que todas as outras funções fazem. É muito doido, assim, aqui ver essa relação e como nós somos vistos do mais fora, né? Que a gente liga fazendo tudo sozinho. Thomas, você queria complementar? Putz, era uma coisa que o Luiz tinha falado mais cedo, eu esqueci, que a idade já acaba complicando a gente, né? Mas... Desculpa, a culpa foi minha. Mas se eu lembrar, eu volto aqui a interferir nesse momento. Tá De certo. fato, Nós temos uma pergunta. As... Desculpa, pode concluir. Perguntem. Nós temos uma pergunta de uma aluna, não é isso, Anderson? Isso, da Malu, e tem muito a ver com o que está sendo comentado aqui agora, né? Ela está falando justamente, eu acho que eu imagino que ela construiu essa pergunta no contexto aí da fala dos nossos três convidados e dessa questão de que o rádio está deixando de ter essa cara de um veículo ultrapassado, né? Como ela mesma está falando aqui. Há várias ações como podcast, o que vocês falaram de uso de YouTube, de novas tecnologias que estão sendo testadas, quer dizer, está contribuindo para atrair para o público mais jovem, fazer o rádio ganhar essa base de novos consumidores de informação? Eu acho que é um pouco isso que a Malu está perguntando aqui nessa questão. Vocês acham que o rádio superou essa ideia de uma mídia? No passado, eu, quando era estudante, por exemplo, até o rádio vai morrer. Eu vi isso várias vezes, que graças a Deus que o McLuhan sempre esteve certo, nenhuma mídia está superada, enfim. Vocês acham que isso ajuda a superar essa imagem ultrapassada do rádio? Acho que é isso que ela está perguntando mais claramente. Assim, você tem uma definição fechada de qualquer coisa, você fica ultrapassado. Não, isso não vale só para audiojornalismo, não. Isso vale para qualquer coisa. O rádio mesmo, quando eu comecei no rádio, isso, estamos falando de 2004, 2005, ainda tinha muito questionamento em relação à linguagem. Você tinha que ter aquele vozeirão de locutor, aquela fala mais formal. E hoje, quase 20 anos depois, o que é incentivado, na verdade, é exatamente o contrário. É você ser mais formal, você ficar cada vez mais próximo do ouvinte, que é uma coisa que a linguagem feita, teoricamente, só para podcast, agregou também no rádio, né? Então, não vai ficar ultrapassado, porque também a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje. A partir do momento que o mundo muda, a linguagem também tem que mudar. Então, acaba esse dinamismo vale para todo mundo. Eu acho que o rádio foi talvez o veículo que mais teve mortes anunciadas, né? Ao longo da história. Ele teve para morrer várias vezes e acabou nunca morrendo, né? Mas sempre o primeiro, né, morrer, né? Exato. Mas só para dar um exemplo concreto, é uma coisa legal que ela comentou aí do podcast, de um público jovem, de um público que talvez não consuma rádio. Uma vez eu fui receber uma turma do primeiro colegial de uma escola lá na CBN. E aí eu levei eles para o estúdio, e quando eles entraram no estúdio, entrou no ar, naquele momento, o quadro do professor Pasquale. Aí uma menina virou para mim e falou, nossa, é o professor Pasquale? Eu falei, ela falou, é o Nossa Língua de Todo Dia? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, vocês tocam isso aqui também? Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, eu ouço esse quadro do professor Pasquale todo dia no Spotify. E ela não sabia, ela ouvia todos os dias no Spotify, e ela não sabia que era da CBN, que era de uma rádio, e que aquilo originalmente entrava no ar numa rádio.
E ela ficou sabendo ali. Aí eu falei, olha que coisa interessante, alguém... Eu até falei para ela, você já ouviu o CBN e tal? E não era nem o caso de que o pai ouvia no carro e ela acabou ouvindo, ou a mãe e tal. Não, simplesmente não tinha nenhuma relação com a CBN e ela acabou descobrindo a rádio por causa do podcast. Eu acho genial, porque quando eu comecei a dar aula de podcast, alguns anos atrás, eu perguntava para os alunos se alguém tinha ouvido, e eu estou falando, gente, de 4, 5 anos atrás, e o máximo que alguém mencionava era ter ouvido o Mamilos, talvez um ou outro tenha ouvido o Nerdcast, né? E desde 2018, 2019, inclusive quando a Globo entra com podcasts e faz uma grande campanha nos seus veículos, a gente vê esse crescimento do podcast. E tem uma máxima, né, que eu preciso mudar para permanecer. E aí a gente vê o rádio constantemente se adaptando para permanecer e para se tornar relevante. E aí essa questão da internet eu queria trazer para vocês, porque num primeiro momento, quando surge a internet, o rádio vai para o site. Todo repórter de rádio tem que saber fazer também matéria escrita para o site com um videozinho e com fotos. Daí, num segundo momento, não, é o rádio com imagem. E aí a gente vai ver, então, algumas emissoras, não todas, já se propondo a fazer uma espécie de televisão artesanal, né, no YouTube. Eu, particularmente, não tenho dados para saber o quanto esse investimento traz retorno em termos de rádio e quanto aproxima do público jovem. Mas percebo que agora um terceiro momento, uma terceira onda é o podcast. E aí eu queria perguntar para o Thomas, especificamente, que está trabalhando na Veja com podcast. Thomas, você acha que isso tudo é uma onda passageira, assim, do tipo, o podcast é uma coisa do momento, mas, na verdade, vai ser só uma modinha? Ou você acredita que nós estamos desenvolvendo uma cultura do ouvir neste século XXI? A gente está desenvolvendo uma cultura que deve ficar. Pelo menos na Veja, a gente trata o podcast como um conteúdo complementar, a gente não reproduz as matérias da revista. A pessoa que lê a matéria da revista, ela vai ter a opção de ter o podcast um conteúdo complementar, ou uma análise, ou um perfil do personagem da matéria, o perfil, teve uma denúncia contra o Rodrigo Maia, contra o Ernesto Araújo, mas de onde que veio essa figura, né? Por que ela conheceu o Jair Bolsonaro e entrou no governo? E aí tem um podcast lá explicando essa situação. Então, ele vem como conteúdo complementar em relação ao material oficial, o material principal da casa. E eu imagino que seja a mesma coisa aí com o pessoal, porque a ideia do podcast é justamente aprofundar os assuntos do dia a dia. Não tem como você fazer um podcast no rádio, e também não tem como você colocar ao vivo no rádio um programa de meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, senão você também perde um pouco da agilidade. Então, ele vem para ficar de uma forma complementar, ele vem para acrescentar em relação aos demais. Alguém quer acrescentar? Luiz? Você acha que veio para ficar? Não, eu acredito que sim. Outro dia, a gente estava tendo esse debate, inclusive na rádio, justamente por algo que eu citei muito rápido aqui. Quando a CBN lá atrás começou a colocar os conteúdos dela do ar no site, ela começou a perceber uma demanda das pessoas por ouvir quando elas quisessem, né? Então, esses dias a gente estava começando a conversar sobre isso em relação ao que as TVs estão fazendo hoje, né? Ao que estão virando as TVs hoje, que é justamente cada vez mais você disponibilizar tudo isso numa plataforma, um Globoplay e semelhantes, que a pessoa vai assistir isso quando ela quiser, né? Então aí a gente parou e pensou, bom, então acho que essa questão que a gente está vendo hoje na TV não é uma coisa passageira, não é uma moda, não é nada disso, né? É realmente uma mudança de cultura que a gente no rádio já tinha começado a perceber lá atrás, né? Então, assim como o Thomas falou, eu acho que de fato é uma cultura. E até na própria TV, voltando a falar um pouquinho de TV, você já percebe também muito da programação da TV, a programação ao vivo da TV, cada vez mais ela é feita de modo que você não precise estar sentado na frente da TV assistindo. Ou seja, você foca muito no áudio. Você tem um programa que, se você não assistir, você deixar a TV ligada e for fazer outras coisas, você vai conseguir acompanhar sem perder nada. O que é isso? Isso é áudio, né?
Então, até muito se debate, podcast é rádio ou não é rádio? Eu acho que, assim, é áudio. Rádio é áudio, podcast é áudio. E o áudio, né, ele tem essa força, e eu acho que agora a gente está, até em outras mídias, entendendo a importância do áudio no nosso momento histórico, né? Tanto que no Mackenzie, já há algum tempo, a gente não tem mais a disciplina radiojornalismo, a gente tem a disciplina audiojornalismo. E eu acho que temos uma pergunta, não é, Anderson? Podemos fazer para a Bruna, porque envolve essa questão de TV, né, de rádio com imagem. Tá, é a pergunta que aqui está com o nome de Lacerda TV, é uma pergunta pedindo dicas, né? E aí eu até vou aproveitar, viu, Márcia? A gente pode aproveitar, assim, a Bruna e os demais convidados aqui, porque eu acho que já linka um pouco com o que a Karina vai falar um pouco mais para baixo aqui também. Deixa eu ver, só tem que encontrar. Porque ela pergunta quais são as dicas para quem quer começar na área. E a Karina, aqui no chat, também vai perguntar se já existe estágio para quem quer fazer podcast. Então, eu estou aproveitando e linkando as duas questões aí que estão postas. Só uma correção, tá? Nós acabamos de ver a pergunta da Laís Lacerda. Isso. A Laís Lacerda que fez a pergunta, e agora a Karina Gonçalves. Isso, é que tá Lacerda TV. E agora, eu aproveitei e já emendei com a da Karina, que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com podcast. É uma galera bem entusiasmada com o rádio, querem trabalhar com rádio, e aí as dicas de vocês são fundamentais. Legal. Eu acho quem pode começar? É o que o Luiz falou, ou acho que foi o Marcos falou que, assim, essa coisa de ter voz de rádio, precisar disso para trabalhar no rádio, gente, nada mais disso é necessário hoje em dia. Então, ter vontade de aprender é fundamental. Aqui na rádio a gente não liga muito para a experiência, para nada disso, mas assim, queira estar aqui, queira entender o rádio como um grande veículo. Leiam bastante de tudo, especialmente para o rádio, porque tem essa questão do imediatismo, a gente ainda somos um veículo mais rápido, né? Então, saber um pouco de tudo é sempre importante, é um tanto quanto impossível, mas ler é muito bom. E façam fontes. Acho que, independente do método, de onde você for trabalhar, rádio, televisão, impresso, acho que uma dica que eu gostaria de ter ouvido quando estava aí do lado de vocês façam fontes desde o começo da faculdade. Quantas pessoas eu entrevistei enquanto eu era somente uma aluna de jornalismo do Mackenzie, fazendo uma matéria, seja para rádio, jornalismo na época com a Detone, seja para jornalismo com o Anderson, que assim, eu conversei e acabou ali. E o jornalista realmente não tem amigo em fonte, né? Então, cultivem essas fontes, tenham contato com essas pessoas, corram sempre atrás da notícia, vejam com um olhar ali de cidadão. Acho que nada é mais notícia do que pega ali, do que a gente está vendo no dia a dia. Eu, como cubro Prefeitura de São Paulo, acho que posso falar isso com mais clareza. Assim, o que é notícia? Às vezes ela está na nossa cara e a gente não percebe, às vezes a notícia está na sua rua. Então, deixem sempre os olhos aguçados para entender o que é notícia, leiam bastante, façam fonte e não se preocupem com isso de voz, de vídeo, se eu vou ficar bem, se eu não vou. Para trabalhar na rádio é só essa boa vontade, saber que vocês vão fazer de tudo um pouco. Vai editar, vai para o ar. Aqui na Rádio Bandeirantes também a gente tem um diferencial aí, que aqui estagiário vai para o ar. Dentro do grupo mesmo, por exemplo, na Band News FM, isso não acontece. Na Band News, o estagiário nunca faz entrar ao vivo. Na Rádio Bandeirantes faz, e acho que isso é uma boa escola. Tem os prós e contras, mas é muito importante. Então, assim, leia bastante, façam fontes, conversem, que acho que no fim acaba dando tudo certo. Mais alguma dica dos demais jornalistas da casa aí? Dos nossos... Eu acho que a Bruna ela foi perfeita na colocação dela sobre as dicas, não tem muito o que acrescentar sobre isso. Querer ter muito esforço, ter fonte, preservar muito o pensamento crítico, tentar fugir sempre do oficialesco, né? Porque você vai cobrir lá uma prefeitura, um governo de São Paulo, e vai ter a versão oficial.
Então, sempre é bom ter o pensamento crítico para entender o que tem por trás dessa versão. Por que tal decreto foi feito? Por que tal coisa aconteceu? Tentar sempre compreender essas nuances, porque tudo tem algum tipo de interesse, especialmente na área política, na área econômica. E aí, já aproveitando, focar um pouco na resposta da Karina, ela perguntou lá sobre se contrata estagiário só para podcast. Só para podcast, não. Você tem que estar preparada para fazer tudo. Se você vai concorrer a uma vaga na Veja, por exemplo, você tem que estar preparada para fazer matéria para revista, matéria para o site, produzir podcast, fazer vídeo. Você vai ser... Tem que ser um profissional completo. Não adianta você focar só numa coisa, porque isso não vai... Isso só vai te deixar encostado e, com o tempo, no primeiro passaralho, você é a primeira a sair. E acho que uma diferença em relação ao estágio, eu lembrei aqui, no caso da CBN, por exemplo, né? Quando eu entrei, é Sistema Globo de Rádio, né? Então a gente fazia um rodízio entre a Rádio Globo e a CBN. Então, Rádio Globo, AM 1100 e a CBN no FM 90.5. Hoje a gente não tem mais a Rádio Globo no AM aqui em São Paulo, e hoje esse estagiário que antes ia para fazer dentro do nosso rodízio para a Rádio Globo, é o estagiário que dentro do rodízio fica em podcast na CBN. Então, é o estagiário que acompanha, por exemplo, a equipe de produção do Vozes. Então, a gente já vai percebendo aí, isso em questão de 8 anos, né? Então, você já vai percebendo até uma mudança dentro da própria produção ali da rádio, né? Mas o que eles falaram é fundamental. Não dá para a gente pensar num jornalista que, eu vou fazer isso e só isso. Não, acho que já deu a perceber nas nossas falas aqui que quanto mais multitarefas e mente aberta e querer aprender e crescer e se desenvolver mais é o caminho. Mas aproveitando então a questão da Karina aí para provocar um pouquinho mais vocês, mas se, por exemplo, um estudante aí que está procurando oportunidades, tiver no portfólio algumas experiências de podcast, seriam bem vistas em seleções? Vocês acham que isso ajuda? Não é porque já que a galera gosta muito dessa ferramenta, o que vocês acham? Sim, mas é muito bem-vindo, ainda mais numa área que tem ainda tem muita pouca expertise. Ainda não achamos um formato específico para isso, então toda experiência em podcast é bem-vinda, porque também estamos procurando um formato. Então eu acho que é exatamente isso. A gente tinha lá na rádio um comentarista, óbvio, grande jornalista, que já se foi, o Carlos Heitor Coni, e eu lembro que uma vez ele falou o seguinte, ele falou, esse negócio aí de internet e tal, eu ainda era estagiário, esse negócio de internet, do jornalismo na internet, o áudio e tal, ele falou, vocês ainda estão na pré-história disso aí, ainda tem muito a se evoluir. Ele falou, e eu concordo, porque na verdade é isso, por mais que a gente tenha já podcast aí há mais de uma década, e agora a gente esteja vivendo talvez, né, um boom, né, como vocês falaram, ainda é a pré-história, né? Então é o que o Thomas falou, a gente ainda está encontrando aí formatos, modelos e até negócios rentáveis, né, nessa área. Então é o momento mesmo. Ok. Tanta coisa já aconteceu, muita coisa ainda vai acontecer, né? Estamos muito no começo do caminho dessas coisas. Alguma outra pergunta, Anderson, da plateia? Tem várias manifestações de colegas professores, o professor Arnaldo, por exemplo, está fazendo vários comentários aqui, mostrando o interesse dele por podcast. E a Cristine, ela fez uma questão interessante aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que a gente já vem tocando no assunto, mas acho que pode ser legal para a gente comentar. Ela está falando dessa força do rádio, inclusive dando depoimento dela, né? E ela coloca se essa questão do rádio, do áudio e do podcast está conectado com a questão do celular. Quer dizer, todo mundo hoje está com o celular na mão o tempo todo. Isso ajudou a dar esse impulso para o rádio. Eu acho que é um pouco dessa questão que ela está conectando aí o rádio com a questão do celular. O que vocês pensam dessa questão proposta pela Cristine? Sim, o celular ajudou demais. Não, vai, pode ir. Não, pode ir, Bruna, só... não chamei ninguém pessoalmente, desculpem, eu joguei... Pode falar então, Bruna, depois a gente passa para o Tom, por favor. Imagina, aqui na rádio, 85% da nossa audiência, medida no Ibope, as pessoas nos ouvem em casa, dentro de casa, não no deslocamento, que seria
por exemplo, no carro, que muitas vezes a pessoa está conectada com o celular. Então, a gente tem uma audiência gigantesca de quem ouve a gente em casa. E o podcast é super baixo comparado com a audiência do Daio. Pelo menos falando de Rádio Bandeirantes, e talvez a gente bata em outras questões de Ibope, de perfil de ouvinte. O ouvinte da Rádio Bandeirantes é mais conservador, é um ouvinte se sente mais. Então, talvez não seja uma pessoa tão familiarizada com podcast, com essa questão de Spotify. A gente, no começo, quando divulgava podcast no Dial, falava, assim, meio que explicava o que era o Spotify, para que a pessoa soubesse ali onde ela ia nos ouvir. Então, eu acho que o celular, ele ajuda muito, ele pode trazer um novo público para o rádio, trazer o público mais jovem para o rádio, assim como o YouTube. No YouTube a gente não tem tanto 60 a mais assistindo a gente. Tem um pessoal mais jovem que, consequentemente, pode gostar da programação e migrar para o Dial. Então, o celular ajuda bastante, pelo menos aqui na RB, não é fundamental, não é a nossa peça. A nossa peça é o Dial, é quem nos ouve em casa. Isso na CBN, assim, a gente foi percebendo a mudança ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente sentiu a necessidade de ter um aplicativo da CBN muito bom, que as pessoas ali conseguissem consumir esse conteúdo por causa desse aumento de um público mais jovem, que ouve muito a CBN nesses horários realmente de deslocamento, né? Então, por exemplo, na pandemia a gente percebeu muito o impacto quando lá no começo as pessoas pararam de sair de casa, todo mundo em casa, sem ir ao trabalho, dessa queda, inclusive, de participação em alguns horários, porque as pessoas não estavam no carro ouvindo a gente, né? Mas, por outro lado, houve um aumento significativo de ouvintes no site do Nosso Ao Vivo, no aplicativo do Nosso Ao Vivo, mas também dos podcasts. É muito por isso, porque as pessoas estavam em casa, e o podcast, querendo ou não, ele também é muito consumido pela pessoa que está em casa fazendo qualquer outra coisa, ela está ouvindo o podcast. Mas isso que a Bruna falou é muito interessante, porque ainda existe um público, principalmente esse público de uma faixa etária mais avançada, ele é um público muito fiel ao rádio, e é o público que hoje, quando a CBN atrasa em 5 minutos a previsão do tempo, que ela toca 6h15, as pessoas ficam loucas da vida, porque é naquele horário que elas ouvem a previsão do tempo. Então tem ouvinte que manda reclamando que, poxa, eu espero a previsão para vestir a minha roupa que eu vou sair de casa. Então vocês têm que tocar naquele horário. Então você vê, uma época nós trocamos de âncora de madrugada e o âncora da madrugada não dava a hora certa. E é uma coisa que muita gente discute, poxa, todo mundo tá com o celular, quer ver a hora, liga o celular. 2 dias foi uma enxurrada de e-mail e até carta. A gente chegou a receber na redação que precisava voltar a falar a hora. Então, quer dizer, ainda tem essa tradição e esse público muito presente no Dial, né? No rádio. Isso é genial, né? Porque nós estamos falando hoje aqui em audiojornalismo, mas rádio é rádio e podcast é podcast. São dinâmicas distintas, e o rádio, com sua própria dinâmica, continua. E o podcast trabalha com um outro público e oferece conteúdo em áudio com outro público, inclusive um público que, muitas vezes, não tem contato com o rádio, como é um público jovem, que mais tarde, ingressando no mercado do trabalho, virá a ter contato com o rádio. A gente coloca tudo dentro do guarda-chuva áudio, mas nós sabemos que são veículos distintos com características distintas. O que me intriga, e gostaria de trazer isso para vocês três, é se essas características do podcast, por exemplo, programas mais aprofundados, programas mais longos, programas mais roteirizados, mais sonorizados, poderiam, em algum momento, fazer com que o rádio se abra para outros formatos, que não esse formato instantâneo, onde que uma reportagem não pode ter mais de 3 minutos. Vocês vislumbram alguma interferência, alguma influência desse gosto do público pelo podcast numa futura programação do rádio? Eu acho que sim, mas
tem que ser uma coisa muito bem estudada, uma coisa muito colocada em horários específicos, né? E o Luiz, que está muito mais por dentro de programação do que eu, vai poder falar melhor sobre o tema, mas você encaixar, por exemplo, num domingo à noite, uma coisa mais próxima, que não tem um noticiário tão quente assim, ela pode funcionar bem no formato podcast, pode funcionar bem para o rádio. Mas colocar isso no meio do dia, acho bem inviável. Mas uma coisa para complementar mesmo, acho interessante. É uma questão de público, né? Eu acho que tem a ver, por exemplo, com... Vamos dizer que, assim, no texto seria uma revista Piauí, que você tem ali uma possibilidade de fazer uma reportagem mais aprofundada, mais longa, com mais personagens, dando uma experiência para o leitor muito maior. O podcast hoje ele propicia isso. Como a gente na CBN fazer um podcast de 1 hora, às vezes 1h10, e tem podcasts aí de 3, 4, 5 horas, né? E que tem audiência. Mas assim, a gente tem que entender que é um público diferente. Claro que ali você vai ter gente que também ouve rádio, mas você vai ter uma grande massa que muitas vezes não ouve, ou no momento em que está ouvindo aquele podcast, não é o momento que a pessoa quer ouvir o rádio. O rádio ele ainda tem uma característica muito da prestação de serviço. E a Bruna, por exemplo, na Rádio Bandeirantes tem até bem mais isso, né? A Rádio Bandeirantes, por exemplo, teve uma tradição muito grande no Boca no Trombone, você receber as reclamações dos ouvintes e ir atrás, você falar do semáforo queimado no centro da cidade que está gerando congestionamento, do buraco na rua que faz 60 dias que não consertam. Então, o rádio ele tem muito essa questão da prestação de serviço. Então, é o trânsito, é o acidente, é a estrada, é como está o transporte público, é muito o dia a dia, o factual, o momento. Então, você pegar, por exemplo, um conteúdo desse, você colocar na tua programação, não é tão simples assim. Mas é algo que na CBN a gente já tentou experimentar, mas um pouco nesse caminho que o Thomas falou. No fim de semana, no horário mais à noite, num período em que as pessoas que estão ligando o rádio, elas estão num outro momento. Então é a pessoa que está em casa, é a pessoa que está no momento mais sossegado, muitas pessoas que a gente sabe que às vezes dormem com o rádio ligado. Enfim, a gente tem um outro público, não é o público no dia a dia, porque o rádio ainda é aquele veículo é a música da Jovem Pan, vambora, vambora. Ainda é esse veículo. Acho que até por isso, né, Luiz, por exemplo, quando a gente vai cobrir agenda de prefeito, para quem às vezes não sabe o que é isso, vocês alunos, o prefeito tem ali a agenda dele e por muitas vezes chama a imprensa para cobrir determinada ação. E muitas dessas pautas, tirando o ano de eleição, são pautas de prestação de serviço. Então a gente vai acompanhar o prefeito inaugurando uma unidade de saúde, por exemplo. Diria para vocês que mais da metade ali é repórter de rádio, porque é isso, é a questão da prestação de serviço, é acompanhar o que o prefeito faz, é ver o buraco, que o Luiz falou, o buraco que está lá há 60 dias aberto. Quando começa a chover muito, a cidade alagada, a programação do rádio dá uma parada. Aqui na Rádio Bandeirantes, especialmente, choveu. A cidade alaga, a nossa programação para ficar em função disso. Porque a ideia é levar para o ouvinte o que está acontecendo na cidade e a gente tem muito essa marca de... A gente pergunta para você, cidadão que nos ouve. Então, deixa com a gente que essa prestação de serviço a gente cumpre. E isso é muito significativo para quem faz rádio. Gosto muito, imagino que vocês também, porque somos suspeitos para falar dessa questão, né? E só rapidinho, se eu puder, eu sei que eu já estou falando muito, mas só para complementar, a Bruna falou e eu lembrei. A gente teve aquela chuvarada recentemente, acho que foi na semana passada aqui em São Paulo, né? Que foi uma chuva intensa à tarde, rapidamente, enfim, alagou metade da cidade. E assim como a Bruna falou, na CBN também, para tudo, todo mundo foca na chuva, muitas vezes o repórter está dedicado numa pauta super especial, tal. Para tudo, vai para a rua, vamos cobrir chuva, porque é o foco, rádio, prestação de serviço, o ouvinte está no trânsito, enfim. No dia seguinte, quer dizer, a gente ficou ali, sei lá, 3, 4, 5 horas, você fica falando de chuva predominantemente. No dia seguinte, eu fui ler a Folha, o Estadão, praticamente não tinha nada sobre a chuva. E é um sintoma que a gente já detecta muito no rádio, que assim, você pega os jornais, por exemplo, cada vez menos eles cobrem cidade.
cidade nesse sentido de prestação de serviço. E o rádio, ele ainda preenche essa lacuna. Você tem algum jornal como o Agora, por exemplo, para um público mais popular, que ainda cobre muito isso, mas você não encontra mais nos jornais isso. Os portais de notícia, a não ser que você vá em algo muito especializado, não estão trazendo esse problema do dia a dia da pessoa, da calçada, da rua, do trânsito, do transporte público. E aí, puxando um pouco a brasa para a sardinha do rádio, o rádio ainda faz muito isso, ele preenche essa lacuna importantíssima, que até pouco tempo outros veículos preenchiam, o rádio ainda continua preenchendo. É isso, eu acho que vocês colocaram muito bem. O rádio é hard news, o rádio é quente, o rádio está cobrindo o momento, o rádio é fundamental nos momentos de crise, ele é o companheiro na hora do movimento, na hora da viagem, ele é aquele que está te informando antes de você chegar no trabalho, de uma maneira muito mais completa que o teu celular, porque o teu celular exige de você uma atenção, o rádio permite que você continue fazendo suas tarefas estando bem informados, e ele continua extremamente relevante, e ele não foi derrotado pela chegada da internet. Eu acho que isso é bem interessante a gente perceber que ele é um veículo que se mantém com dificuldades como os demais veículos, por conta da publicidade que tem sido escassa. É difícil você manter uma grande equipe com os recursos publicitários hoje no Brasil. Por isso, as equipes de rádio, como Luiz, Bruno, aí, estão lutando constantemente para fazer várias pautas ao mesmo tempo e informar da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Então, acho que o rádio continua extremamente relevante. O podcast, ele vem para somar, para oferecer para quem quer informação, aquilo que o rádio não está conseguindo oferecer, porque o nosso rádio comercial não está conseguindo oferecer o aprofundamento, a reflexão, né, o on-demand. Então, acho que o podcast, ele realmente ele traz aí algo que o rádio não está oferecendo, né, mas eles se juntam na categoria áudio, eles se juntam numa categoria ouvir, e isso é muito interessante, porque o olhar era um monopólio, né? O olho era o grande meio de entrada de informação. E agora nós recuperamos essa cultura. Isso fortalece muito o rádio, porque aquela pessoa que desenvolve uma cultura de ouvir no podcast vai buscar depois também outras informações no rádio. Nós estamos quase chegando ao final do programa, e eu gostaria que vocês deixassem aqui uma palavra para os nossos alunos. Este painel é um painel interno, nós não temos público externo, nós temos professores e temos alunos, muitos querem trabalhar no jornalismo, vocês já deram dicas, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o rádio enquanto o prazer de trabalhar no rádio, porque muitas vezes o rádio é visto como aquele veículo menor, que tem menos prestígio, que paga menos, mas quem trabalha com rádio sabe que existe muita realização que se faz dentro de uma emissora. Então, eu queria começar com a Bruna, porque eu sei que a Bruna tem que sair para entrar no ar em breve. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruna, sobre a sua realização no veículo rádio. Tem um tempinho ainda que eu entro 2h50, então eu ainda tenho 9 minutos, e isso é uma coisa, olha, que só o rádio proporciona. Acho que nenhum outro repórter que vai entrar no ar, principalmente em TV, 9 minutos antes estaria participando de uma live sentado na escada. Então, acho que isso é uma qualidade grande do rádio, assim, como o rádio prepara a gente, como o rádio permite. Eu entrei na faculdade querendo ser repórter de TV e querendo fazer esporte. Conversei muito com o professor Anderson sobre isso. Hoje, eu diria que a única coisa que eu não me imagino fazendo é esporte. Trabalho muito com política, que era o que eu abominava desde o começo da faculdade, e ainda ouvi muito da Detone, que eu ainda ia morder a língua, mordi a língua, e gosto muito hoje do que eu faço. Então, o rádio, ele é incrível, gente. E eu, com essa experiência aqui feliz na Band, na TV também, não vou dizer a vocês que eu não gosto da TV, porque eu gosto, mas o meu coração acelera, ele bate um pouco mais forte quando eu preciso entrar na rádio, quando eu preciso, por exemplo, quando eu sei que eu vou abrir o jornal Primeira Hora, que é o jornal das 7 às 8 da manhã aqui na Bandeirantes, o mais tradicional do grupo, o primeiro jornal do grupo, assinado pelo presidente, pelo Johnny Saad.
Então, isso faz o meu coração bater mais forte. O rádio faz o meu coração bater mais forte. Essa questão salarial, de fato, o piso, né, do rádio, ele é menor do que o piso da TV, mas muitas coisas têm mudado por essa questão de internet, de podcast. O cenário, eu acho que não está tão ruim assim, pelo menos aqui. Acho que dá para... todo mundo é jornalista, né? Então, acho que ficar milionário vai ser um pouco difícil, a não ser que seja, enfim, numa situação muito atípica. Mas não se preocupem muito com essa questão salarial. Foquem nisso, foquem no que dá para gerar vocês trabalhando. Tem todas as dificuldades, como em qualquer outro veículo. A gente também trabalha pra caramba de fim de semana, feriado, tem plantão, ano novo, Natal, tudo isso. Mas vale sempre a pena, a conta sempre fecha quando a gente trabalha com algo que é legal e que faz o nosso coração bater mais forte. Então não dá para menosprezar o rádio, a gente está aqui há 1h10 conversando e acho que isso ficou bem claro da importância que ele tem. Não, o rádio não vai morrer, essa notícia vai aparecer de novo daqui a um tempo e a gente vai provar que o rádio ainda está muito longe de morrer, que somos fortes, somos rápidos, somos ágeis e os profissionais são profissionais que conseguem fazer um pouco de tudo. Então, se vocês têm essa vontade, se vocês gostam também dessa questão visual de rádio e de televisão, só venham. Eu estou à disposição sempre de todos vocês. Podem me procurar, seja por e-mail, por redes sociais, por qualquer ponto. Também estou super aberta a receber o currículo de vocês e ajudar como puder aqui dentro da Band. A gente pega muita indicação, inclusive, de professores aí do Mackenzie. Professora Denise, que foi minha orientadora de TCC, desculpem, eu fiz um TCC de rádio, então a gente recebe muito isso e estamos sempre à disposição para bater papo, para ajudá-los de toda forma, sempre que tiver vagas, quiserem visitar também, vir aqui um dia, saber o que é o rádio, como é que é a nossa redação, como é que o que a gente faz dentro do estúdio. Agora a gente tem uma redação integrada aqui na Band, todo mundo, rádio e TV, ficar junto na mesma redação. É legal que dá para ver os dois mundos. Enfim, eu estou sempre muito à disposição de todos vocês para essas visitas. Basta me procurar, todos os professores têm o meu contato, posso compartilhar com vocês depois. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Bom estar aqui, bom estar de volta ao Mackenzie. Um prazer, obrigada pela oportunidade, obrigada aqui também aos meus companheiros de bancada. Bruna, querida, nós é que agradecemos a tua participação. Você tem 5 minutinhos para chegar no estúdio, então a gente vai se rapidinho, mas a gente vai... Um andar só dá tempo. Lá, fazer É mais, Bruna. Obrigado. Obrigada, querida. Bom trabalho. Nós vamos continuar com os nossos 2 convidados, o Luiz e o Thomas. Nós temos o nosso horário vai até às 15h15. No rádio a gente diz até às 3h15, né? E temos uma pergunta, eu sei que temos uma pergunta, já poderíamos encaminhar essa pergunta, Anderson, junto com a declaração, o depoimento aí do Luiz sobre como ele se sente trabalhando no rádio. Qual que é a pergunta? Então, eu estava acompanhando aqui, Márcia, a Jaci faz uma pergunta muito interessante, porque eu acho que foi colocada na hora que estávamos falando alguma coisa de rotinas de pandemia, né? Então, ela está perguntando sobre essa questão dos ouvintes que ouvem no carro, e que como talvez a pandemia tenha mudado esses hábitos. Eu aproveito até para perguntar para vocês se o trabalho de vocês nesse contexto de pandemia, de isolamento social, mudou muito, falando do ponto de vista profissional de vocês e até mesmo do ponto de vista da relação com o ouvinte. Vocês percebem ter mais audiência? Mudou alguma coisa? O que a pandemia afetou ou beneficiou o trabalho no rádio, no audiojornalismo? No nosso caso, na CBN, a gente verificou no começo da pandemia um aumento muito grande de audiência, principalmente no site e no aplicativo. A gente verificou depois também, com a audiência mesmo do dial, que tinha havido uma queda no dial, muito por essa questão de o nosso pico de audiência ser os 2 momentos em que as pessoas mais estão em deslocamento, indo para o trabalho de manhã e voltando ao trabalho no fim do dia, né? Principalmente de manhã, né? Esse é o horário nobre do rádio. Então a gente verificou isso no começo da pandemia. Depois a gente, digamos, usando o termo da moda, a gente
enfrentou aí um platô, né, por alguns meses, e depois uma queda no digital, e de novo uma subida no dial. Isso deixou mais claro do que nunca que a gente ainda tem muito essa característica do deslocamento do carro, do transporte público, das pessoas indo trabalhar e voltando do trabalho, ou seja, dessa questão da prestação de serviços, né? Agora, na nossa rotina, na pandemia, eu acho que aí também é um negócio que vale destacar, o rádio, querendo ou não, ele é um veículo, ele chega mais rápido e a informação ela é dada primeiro, também porque é um veículo fácil, né? É um veículo simples, você não precisa de muito para estar no ar, você precisa de um telefone e você está no ar, né? Então, a gente, em março, adotou o home office na CBN, ficando lá na redação e nos estúdios, só o que realmente era crucial, ou seja, âncora, produtor e operador de áudio. Alguns âncoras, inclusive, passaram a apresentar de casa. Todo o resto foi para casa, a parte administrativa, as pessoas, editor, redator, chefe de redação, todo mundo ficou em casa e a coisa funcionou muito bem. Os repórteres indo direto de casa para as pautas, voltando para casa, gravando reportagem de casa, editando de casa. E até agora, a coisa segue desse jeito. E já há um consenso de que lá, pelo menos até o fim do ano, nós vamos ficar assim. Porque não houve prejuízo no ar, né? Então você percebe o quanto há a questão do áudio, né? Ser algo mais simples, né? Do que vídeo, enfim, e outros formatos. Então, do lado nosso, aqui do outro lado do balcão, teve esse impacto que agora, enfim, até agora a gente continua desse jeito. E a expectativa é de que, com essa pandemia, com essa adaptação do trabalho em casa, possa haver um enxugamento da redação, uma redução, número de jornalistas. Esse temor passa nas redações no momento? Olha, falando na Veja, sempre passa, mas não é por causa da pandemia, não. Nosso volume de trabalho aumentou na pandemia. O fenômeno que ocorreu na CBN ocorreu também na Veja. No começo da pandemia, a audiência disparou de uma maneira absurda. A gente bateu recorde, né? A gente só não superou o recorde da eleição presidencial de 2018. Mas o primeiro mês da pandemia foi o segundo melhor mês da história do site da Veja. E com o tempo as pessoas ficaram um pouco saturadas também de tanta notícia sobre pandemia, tanta notícia pesada. E aí a audiência passou por um platô. E no nosso caso, o platô acho que foi o limite. Assim, estamos na mesma audiência ainda desse novo normal. Os medos de demissão, de corte, sempre tem, mas é uma coisa muito mais de uma crise financeira que já vinha de antes. Assim, as demissões que ocorreram na Veja, acho que ocorreriam com ou sem a pandemia. E as substituições pontuais também. Então, a renovação das redações também é uma coisa normal e sempre acontece. No caso da CBN, assim, a gente já tem uma redação, uma equipe relativamente enxuta, né? Até por nós termos a redação da rádio mesmo, né? Do rádio. Então a nossa equipe, ela não é uma equipe tão numerosa, tão grande. Então a gente já está meio que numa equipe tão enxuta ali, que é basicamente o necessário para fazer a coisa funcionar, que já há algum tempo a gente não sofre aí grandes cortes, né? Mas é exatamente o que o Thomas falou. O receio sempre há, né, no nosso meio, já há alguns anos, pela crise que enfrenta o modelo de negócio, né? Outro dia eu estava assistindo a um debate e estavam falando justamente isso. Não, a crise acho que não é do jornalismo, a crise é do modelo de negócio, né? Nos mais variados veículos, né? Então, é óbvio que esse temor sempre há. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que não volta mais é a forma de trabalho de antes. O home office é algo que veio para ficar em várias áreas dentro da rádio, isso eu garanto. Claro que o repórter na rua, isso não vai mudar, e o básico que a gente precisa de gente no estúdio também não vai mudar. Mas muitas funções que antes eram na redação, hoje estão funcionando bem de casa e vão continuar. Não necessariamente vai ter um enxugamento, mas as pessoas vão passar a trabalhar em casa. Isso com certeza. Inclusive, o home office, ele funcionou tão bem na Veja que já tem uma discussão se vai voltar a ter uma redação física. Porque também já começou a ter contratações, as novas contratações já estão
não são mais concentradas em São Paulo, que é o que ocorreria naturalmente pelo espaço físico. A equipe no Rio de Janeiro aumentou, a equipe em Brasília aumentou, a equipe em São Paulo diminuiu um pouco. Então tem esse dinamismo também na equipe. Isso se refletiu na equipe mesmo. A quantidade de pessoas, por estar em casa, as possibilidades de ter gente de outros lugares aumenta. E vocês sentiram mudanças significativas na maneira de fazer jornalismo? Quer dizer, um modelo eficiente que pode se manter, ou há uma perda aí quando você não tem mais essa troca tete a tete com os colegas? Isso eu acho que existe um certo baque, sim, nessa troca entre os colegas e mesmo entre a chefia e a equipe. Claro que as reuniões continuam, são reuniões virtuais, a coisa continua, mas eu sinto que há um baque, sim. Eu sinto que a relação interpessoal, mas aí acho que não é uma especificidade do rádio. Eu acho que em qualquer área, talvez você sinta em alguma medida mais ou menos, mas isso eu sinto. Agora, o que eu mais temo, na verdade, é essa questão de o fazer jornalístico sem estar no lugar, né? Isso é uma coisa que eu temo um pouco. No rádio isso é um pouco mais difícil de acontecer porque a gente depende muito da sonora, né? A gente depende muito do áudio da pessoa, do momento, de estar lá. E como a gente tem mais essa característica de prestação de serviço, a gente ainda continua com os repórteres muito na rua. Mas a gente conversa aí com os colegas do meio, de outras redações. A gente já tinha uma queda de jornalista na rua, e agora com a pandemia a gente tem uma queda ainda maior, porque aquilo, funcionou, né? E o cara em casa, tá entregando 3, enquanto na rua entregava 1, porque, óbvio, você estava em deslocamento, entrevistando pessoas e tal. Então, isso eu temo. Eu temo mais essa questão do jornalista longe da rua. O jornalista entrega mais e entrega mais uma coisa até mais próximo do exclusivo, né? Porque você acaba tendo contato com a fonte, direto por um WhatsApp, por uma chamada em vídeo, você acaba conseguindo uma coisa mais exclusiva do que você conseguiria numa coletiva. Então, a relação com a notícia também muda um pouco nesse sentido. E no ambiente da redação, a falta do contato pessoal também fica na pandemia. No home office, você fica a relação com os colegas se torna um pouco mais fria. Não tem mais aquele bom humor, aquela troca de experiências que normalmente teria numa conversa mais informal, que seria lado a lado um do outro. Vamos torcer para que a gente consiga um equilíbrio, né? Que a gente possa voltar a conviver e estar próximos e trocar e ter essa sinergia. Para encerrar, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta bem focada no podcast mesmo, porque o nosso público curte muito podcast, e nossos alunos estão começando a produzir podcasts nas aulas de audiojornalismo. Alguns já produzem, inclusive, podcasts próprios. E eu queria saber, começando pelo Thomas, depois pelo Luiz, qual a referência de vocês em termos de podcast? Quais os podcasts que vocês ouvem? Quais os podcasts que vocês gostam? E o que é que torna para vocês o podcast mais atraente? Olha, o que me atrai bastante no podcast é a qualidade do conteúdo. Quanto mais a pessoa domina o tema que ela fala, eu fico muito mais interessado em ouvir. Por exemplo, o podcast da Renata Lopretti no Globo não ganhou o prêmio, não é o podcast mais ouvido na América Latina por acaso. Ela domina o tema, ela traz convidados interessantes, então vira uma referência nesse sentido. E é essa a dica. Você saber muito do conteúdo que você quer passar, fica uma coisa natural, e aí ninguém segura. Certo. Luiz? Eu divido assim, o que eu consumo, eu divido muito o que eu acabo tendo que consumir por causa do meu trabalho do dia a dia, que é muito podcast de informação, então é o assunto da Renata Lopretti, é o Ao Ponto do Globo, que eu também gosto de ouvir, enfim, o próprio Foro de Teresina, tem muita coisa legal. Foro de Teresina, enfim, que já entrou também na rotina, aquele dia, aquele horário, é o horário que eu ouço o Foro de Teresina. Então tem esse lado mais jornalístico, mas eu acho que também tem um outro lado, que eu acho que é o lado que explora mais o que o podcast pode entregar de diferente do rádio, que é você ter podcasts mais elaborados. Eu citei o da CBN aqui, o Vozes, mas a gente pode citar outros. Estou ouvindo o Praia dos Ossos lá
com a Branca Viana, aquilo é uma coisa fantástica. E muito bom você mesmo. vê que é uma produção, assim... Realmente é maravilhoso. E você explora, ali de fato você explora o que o podcast pode te entregar. É um negócio que você não vai ouvir aquilo no rádio. O rádio não vai ter condições, até pela característica de entregar aquilo. Então a gente vê, principalmente nesse boom do podcast, muito talk show, muita conversa, né, muita apresentação. Claro, tem muita coisa assim legal, que dá muito certo, que dá muita audiência, que tem muita qualidade. Mas eu também me interesso muito por esse outro lado, esses novos formatos que vão criando e perceber que o áudio pode ser muito bem explorado, né? Às vezes as pessoas acham que áudio é áudio, tal, mas não, dá para você explorar muito bem, sensorialmente, informação, colocar a pessoa no lugar, a identificação da pessoa, enfim. Então, eu também acho que esse outro lado aí eu acho que olha mais para o futuro. Inclusive, dá uma dica que uma das próximas mesas vai ter um rapaz chamado Thiago Domenici, da Agência Pública, e a Agência Pública criou um podcast muito legal, umas 3 semanas, contando bastidores de reportagem, eles que fazem um trabalho muito mais aprofundado, e aí eles chamaram um repórter para falar os bastidores desse trabalho aprofundado. Então já é um aprofundamento do aprofundamento, é bem legal ouvir, vale a pena procurar também no Spotify, nos agregadores da vida da Agência Pública. Isso que vocês colocam me remetem a um encontro que tivemos aqui no Brasil 20 anos atrás, com grupos de radiodifusores europeus que vieram introduzir o rádio digital no Brasil. E eles explicaram, na época, que o que mais tinha levado as pessoas a comprarem um rádio digital na Europa não era a qualidade do som, mas o conteúdo. E aí fecha muito com o que o Thomas disse, conteúdo é rei. Então, é importante você ter um podcast que tenha um bom conteúdo, o conteúdo é legal. E, ao mesmo tempo, o Luiz mostra aquilo que a National Public Radio tem feito, e os Estados Unidos têm feito, e tem mostrado para o mundo, que é saber contar bem uma história sonorizando. E isso está chegando no Brasil, é novidade, é fato que nós não temos nos nossos currículos, nas universidades, uma especificidade na parte de sonoplastia, a gente trabalha muito mais o jornalismo do que a sonoplastia, mas essa combinação de conteúdo com sonoridade, de fato, está encantando muito o público brasileiro. E é genial, porque 20 anos atrás se dizia que isso seria impossível, que não haveria espaço no Brasil para peças em áudio ou peças em rádio mais longas, e hoje a gente está vendo o brasileiro curtindo Praia dos Ossos, que é a história de um assassinato ocorrido nos anos 70, né, ou o caso Evandro, de uma outra história de assassinato em áudio, acompanhando séries em áudio. Então, é magnífico a gente perceber isso, que o mundo está em movimento, né, nada está feito, tudo se altera e a gente precisa acompanhar esses movimentos, sim, e trazer o melhor, não é, para o nosso público. Vocês têm feito isso, vocês são ex-alunos do Mackenzie, vocês são um orgulho para nós, vocês estão parabéns por se destacarem tanto nessa área, que não é uma área fácil, o rádio não é uma área fácil, o podcast também não, e nós queremos agradecer muito esse tempo que vocês dedicaram aos nossos alunos, essa generosidade de compartilhar todo esse conhecimento conosco, professores, com os alunos, para que haja essa renovação, essa troca entre academia e mercado. Então, queria deixar o meu agradecimento, passo também a palavra ao Anderson para fazer o seu agradecimento. Márcia, obrigado pela parceria aqui nessa mesa, foi incrível, adorei conhecer o Luiz e o Tomás, reencontrar a Bruna, e é isso, é fascinante ver essa evolução, né? Foi muito legal ter lembrado aí do Praia dos Ossos, eu fiquei encantado quando comecei a ouvir, e é isso, o jornalismo, o conteúdo é dinâmico, está evoluindo, e isso nos motiva muito para continuar o trabalho com essa molecadinha que está aqui a gente agora. À distância, mas com a gente. Sejam bem-vindos sempre e viva o nosso curso, 20 anos. Obrigado, Márcia, pela parceria. Obrigado vocês. Então, obrigado, Luiz, obrigado, Thomas, e até uma próxima oportunidade que eu espero que seja breve. E agradeço também todos que nos acompanharam nessa tarde, onde falamos sobre um veículo que, como a gente disse no começo, parecia que ia morrer na praia, mas que chegou ao século XXI mais forte, né, e contribuindo para uma nova cultura, que não é a cultura do olhar, mas é a cultura do ouvir.
Uma boa tarde para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.